Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou ver mais uma questão para vocês, tá? Mais um problema para vocês. Esse problema aqui é muito bom, tá? É uma coisa que é um problema que você normalmente não vê por aí. Esse problema aqui é nível ITA, é nível AFA, tá? Nível IME também, porque às vezes cai uma questão fácil no IME. É sacanagem imaginar que o IME é uma loucura, mas o IME para mim é o pior, tá? O pior em dificuldade. O ITA ainda é um pouco abaixo do IME, tá? Mas isso aqui é uma questão nível, esse tipo de coisa aí, tá bom? Então, olha só, e se você dominar isso aqui, EPICAR, ESA, para você é moleza, porque você vai ter uma visão mais ampla a respeito das coisas aqui, tá? Principalmente a respeito de log e equação de segundo grau, tá? Porque isso aqui, ele mistura logaritmo numa equação de segundo grau, que você nem percebe que é uma equação de segundo grau. Tem gente que olha isso aqui e fala, não sei nem como é começar. Então, olha só. Determine A para que a equação 3x ao quadrado menos 5x mais log de uma equação de segundo grau, né, com A, né, 2x ao quadrado menos 9A mais 10 igual a zero, admita raízes de sinais contrários, tá? Então, olha só, eu tenho que descobrir qual é o valor de A para que essa equação toda tenha raízes de sinais contrários. Calma aí. Mas quando você fala em raízes, você tem uma variável, tá? Variável. Ou você tem a incógnita da equação. Aí você fala, tem duas incógnitas aqui, o x e o a. Não. Só o x é a variável, é a incógnita da equação. O a é um valor que eu vou determinar. Daí você fala, mas ele também está incógnito. É exatamente, mas é como se fosse. O a é uma incógnita de uma equação que está dentro. É como se fosse função de função, tá? É alguma coisa assim. Mas veja só. Eu vou determinar o a. Quando eu determinar o a, essa expressão toda aqui, ó, ela vai virar um valor. Pum! Ela vai ou não vai virar um valor? Ela vai virar um valor. Ela vai ter um valor. Um valor k, por exemplo. E daí, então, quando ela tiver o valor dela, eu vou ter 3x ao quadrado menos 5x mais esse valor, que eu vou chamar de k, igual a zero. Então, isso aqui vai ser o quê? Quando eu tiver o valor aqui pronto, o k, né? Ela vai ser uma equação de segundo grau. Ó, 3x ao quadrado menos 5x mais k igual a zero. Tá vendo? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Certo? Uma equação de segundo grau. Que eu posso até dizer que é uma função do segundo grau. Tá? Então, quando eu faço assim, é função do segundo grau. Quando eu faço assim, eu estou dizendo que a função, eu quero saber as raízes dessa função. Ou seja, eu quero saber quando é que essa equação vai ser zero. Eu quero as raízes dessa equação, entendeu? Tá, então quando ele está dizendo admita raízes de sinais contrários, é em cima disso daqui que a gente tem que pensar. Quando é que essa equação do segundo grau vai ter raízes de sinais contrários? Ou quando é que essa função do segundo grau vai ter raízes de sinais contrários, tá? Bom, eu vou começar pela análise da função, tá? Vou começar pela análise da função para a gente decidir o que vai fazer com aquele log, tá? Então, essa função aqui, ó, do segundo grau, ela desenha uma parábola com concavidade para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo, é 3. Então, a concavidade é para cima, né? Concavidade é para cima, certo? Bom, essa função do segundo grau com concavidade para cima, ela pode ter nenhuma raiz real, ela pode ter uma raiz real repetida, a raiz dupla, ou ela pode ter duas raízes reais, certo? Tá. Ele quer saber que essas duas raízes reais, essas duas raízes, sejam de sinais contrários. Ou seja, ele não está falando aqui de números imaginários. Ele não está falando quando essa parábola tiver concavidade para cima e não encostando o x. Tá? Olha só, por exemplo. Está aqui o eixo x e está aqui o f de x. Certo? Essa parábola aqui, se ela, dependendo do valor do k, ela pode ser assim, ó. Ela não tem raízes reais, tá? Não vai ter raízes reais, certo? Bom, ela pode ter também só uma raiz dupla, ou seja, raízes iguais. Então ela vai ser assim, ó. Ela pode ser assim, ó, por exemplo. Ela vem aqui, encosta aqui e vai embora. Ela tem uma raiz dupla, uma raiz real dupla, certo?
ou ela pode ter duas raízes reais. E nesse caso, ela vai poder ser assim, ó, assim. Ela pode ser assim. Ela pode ser como essa aqui, mas desse lado aqui, né? Assim, certo? Ou ela pode ser do jeito que ele está pedindo. Duas raízes de sinais contrários. E eu vou fazer essa aqui num gráfico separado. Ó, essa daqui é f de x e está aqui x. Então, essa daqui que ele quer é uma que seja assim, ó. Tá? Os sinais das raízes são contrários. Um sinal é negativo, outro sinal é positivo. Ele não está falando de raízes opostas. Ele não está dizendo que uma raiz tem que ser, por exemplo, menos 2 e a outra tem que ser 2, opostas. Não é? Ele não está falando opostas. Ele está falando duas raízes de sinais contrários. Isso daqui contempla duas raízes de sinais contrários. Mas não se prenda de que elas têm que ser o mesmo valor. 2, né? O módulo das duas tem que ser o mesmo. Não. Ela pode ser aqui, por exemplo, aqui, ó, menos 1 e aqui pode ser 3, entendeu? Ou ela pode ser aqui, ó, menos 4 e aqui pode ser o quê? Mais 12. Pode ser assim, entendeu? Então, sinais contrários, tá? Então, estas daqui e essa daqui tem uma diferença que é crucial e que determina esse K. Tá? Entre essas todas aqui e essa daqui, essa é que eu quero. Essas aqui eu não quero nenhuma. Não quero nenhuma dessas aqui. Mas essa aqui tem duas raízes, sim, mas essas duas raízes são negativas ou essas duas raízes são positivas. Ah, mas essa aqui tem uma raiz só. Não, não quero. Ele quer duas raízes de sinais contrários. Tu não pode ser igual. Então esse aqui está fora. E esse aqui está fora. Porque não é raiz imaginária. Nem ali, nem aqui. Tá? Nem ali, nem aqui. Nenhuma dessas me serve. O que me serve é essa. E existe uma diferença entre essas e essas que é crucial. Quando o x for igual a zero, essa função vai ser assim, ó. F de zero vai ser igual a quê? 3 vezes zero ao quadrado menos 5 vezes zero mais k. Isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. Então, quer dizer que f de zero vai ser k. Qual é o valor do k aqui, 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 aqui? E qual é o valor do k aqui? Então, vamos pensar. Ó. Quando o x é zero aqui. Então, essa daqui, o valor do k vai ser esse aqui, ó. Nessa daqui, o valor do k vai ser esse aqui, ó. Nessa daqui, o valor do k vai subir, vai dar lá um k bem grande. Vai ser positivo. Essa daqui também, o valor do k vai ser lá em cima, vai ser bem grande. E essa daqui também, o valor do k vai ser positivo. Então, estas aqui, ó, todas essas daqui, o valor do k vai ser maior do que zero. Todas elas. Por quê? Porque vai cruzar aqui em cima, ó. Vai cruzar acima do eixo x. Então, quando o x for zero, esse k vai ser positivo. Positivo, 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 certo? Mas essa daqui não. Nessa daqui, quando o x for zero, então f de zero vai ser o quê? Vai ser o k, vai ser o quê? Vai ser menor do que zero. Pronto, já coloquei. Eu estou dizendo então que o k vai ser menor do que zero. Nessa daqui, o k vai ser menor que zero. Aqui, ó, quando o x for zero, o k vai ser o quê? Negativo. Então tá aqui, ó. Matei a parada. Matei metade da parada. Matei uma parte muito importante dessa questão. Então, o K, esse K é esse aqui, ó. Então, isso daqui, tá? Para que admita duas raízes de sinais contrários, quer dizer o quê? Que log decimal, porque é na base 10, não está escrito nada porque é na base 10, de 2 ao quadrado menos 9a mais 10 tem que ser o quê? Tem que ser menor do que zero. Certo? Beleza. Agora eu vou fazer uma análise diferente daqui. Tá? Vou fazer uma análise através de gráfico. Ah, por quê? Não tem um jeito melhor, mais fácil? Tem, mas eu quero que vocês sejam... Eu quero que vocês tenham uma visão além do alcance. Eu quero que vocês tenham uma visão melhor do que os outros candidatos. Entendeu? Eu quero que vocês tenham uma visão melhor que os outros candidatos. Eu vou trocar isso aqui, ó, por um t. E isso tudo aqui vai ser uma função de t. Certo? Então, quer dizer que a minha função de t ela vai ser assim, ó, log de t na base 10. Tá? Né? É isso que está escrito aqui, ó, log decimal na base 10 de t. Isso aqui é t. Certo? Como é que vai ser o gráfico disso aqui? Como é que vai ser o gráfico disso aqui? Vou demonstrar como é que vai ser o gráfico disso aqui.
O gráfico disso aqui vai ser assim, ó. Aqui está o T, e aqui está o F de T. Tá? Que por acaso vai ser o sinal disso tudo aqui, ó. Disso tudo aqui, tá? Mas em função de T. Estou colocando isso aqui. Então é o gráfico disso daqui. Quando T for 1, log de 1 na base 10 dá 0. Então quando T for 1, dá 0. Aqui é 1. O F de T dá 0. Aqui, ó. Pá. Quando T for 10, log de 10 na base 10 vai dar 1. Então vamos dizer que aqui seja o 10. 10. Tá? Então aqui vai dar o quê? Vai dar 1. Aqui, ó. Então esse aqui é 1. Tá? Quando T for 0,1, ou seja, quando T for igual a 0,1 ou 1 sobre 10, bom, quando T for 1 sobre 10, quer dizer que log de 1 sobre 10 na base 10 vai ser menos 1. Então, quando for log de 1 sobre 10, vai dar o quê? Menos 1 aqui, ó, menos 1. Então, o gráfico desse daqui vai ser assim, ó. Ela vai vir uma curva aqui, tangente, chegando bem pertinho do eixo Y, vai começar a fazer uma volta aqui, vai passar pelo 1, vai subir e vai embora lá para cima. Ela vai embora lá para cima. Certo? Ela é uma função que é crescente, porque a base é maior do que 1, então ela é crescente, ela sempre cresce. Certo? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Em que intervalo de t essa função, que é tudo isso aqui, vai ser menor do que zero? Ou seja, em que intervalo de t isso daqui vai ser negativo? Está aqui, ó. Quando t estiver entre o 0 e o 1. Entre o 0 e o 1. Não igual a 1, porque quando t for 1 vai ser 0, mas ele aqui é só menor que 0. Então, 1 não entra. E o 0 também não entra, porque o 0 não é do domínio. Tá? Lembrando que o t aqui tem que ser maior do que 0, então o 0 não entra. Então, quando o t estiver entre 0 e 1, quando o t estiver entre 0 e 1, isso tudo aqui vai ser o quê? Negativo. Certo? Ou seja, ó, então aqui, tá? Vou colocar assim, ó, f de t vai ser menor do que 0, tá? Se logaritmo de t na base 10 for menor do que 0, então 0 é menor do que t é menor do que 1. É nisso que eu vou trabalhar, para saber qual que é o a, certo? Quem que é o t? É isso aqui. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer que 2a ao quadrado menos 9a mais 10 seja, vou fazer só essa parte aqui primeiro, ó, seja menor do que 1, tá? E eu quero também que, vou deixar um espacinho que eu vou fazer bem aqui embaixo mesmo. 2a ao quadrado menos 9a mais 10 seja o quê? Só essa parte aqui, ó, maior do que 0. Maior do que 0. Certo? É isso aqui que eu tenho que analisar. O que satisfizer isto e isto é a minha solução. Aí você fala, por que e? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui está dizendo o seguinte, ó, que t tem que ser maior do que 0 e t tem que ser menor do que 1. Entendeu? Quando eu ponho assim num intervalo só, e é claro, um intervalo lógico, né? Ó, 0 menor do que t, que é menor do que 1, eu estou dizendo, tá vendo? Ó, o próprio, eu leio isso aqui, eu já falei, ó. 0 menor do que t e menor do que 1, viu? 0 menor que t, que é menor do que 1, eu estou falando e. Então, eu quero que o t seja maior do que 0, isso aqui, e eu quero que o t seja menor do que 1, é isso aqui. Então, a solução disso, interseção com a solução disso, é o valor de a que vai fazer o que eu quero. Certo? Como é que eu resolvo? Bom, essa aqui é fácil, né? Eu tenho que achar as raízes, isso aqui é uma parábola com concavidade para cima, e maior do que 0 vai ser fora das raízes. Quais são as raízes? Então, vou fatorar isso aqui. Tá? Então, isso aqui vai ser alguma coisa a mais ou menos vezes alguma coisa a mais ou menos outra coisa. Tá? Eu vou fatorar isso aqui. Tá? Então, presta atenção. Tá vendo que aqui é mais? Os sinais vão ser iguais. Daqui menos, então vão ser iguais a menos. Então, isso aqui é alguma coisa a menos outra coisa, alguma coisa a menos outra coisa, certo? Bom, vou pensar em dois números que multiplicados dá 2 e dois números que multiplicados dá 10, de forma que,
Quando eu multiplicar, né, esses dois números que multiplicados dá 10, um vou colocar aqui, outro vai colocar aqui, né? Porque esse aqui vai vir a multiplicação disso vezes isso. E esse 2 vai vir da multiplicação disso vezes isso. Quando eu multiplicar esses internos e os externos, a soma do resultado dessas multiplicações tem que dar 9. Tá? Então, como aqui é 2, tá? E eu estou apostando que vai ter a fatoração disso aqui, eu vou colocar o 2 aqui e o 1 aqui. Ó. Por que eu vou colocar o 2 aqui? Porque não faz diferença, os dois são menos. Se um fosse mais e o outro fosse menos, eu teria que ter cuidado onde colocar o 2 e o 1. Tá? Agora eu vou ter que ter cuidado em onde colocar os números que multiplicados dá 10. Então, números que multiplicados dá 10 é 1 vezes 10. Se eu colocar o 1 aqui e o 10 aqui, vai ficar o quê? Menos A, menos 20A. Menos 20A com menos A vai dar menos 21A. Não deu menos 9, então não pode ser isso. Tá? Então, se eu colocar o 10 aqui e o 1 aqui, vai ficar menos 10A, menos 2A, vai dar menos 12A. Não serve. Então, o 1 e o 10 não servem. Tá? Eu estou tentando aqui, estou tentando 1 e 10, e o de lá eu estou tentando 1 vezes 2, né? 1 vezes 2. Não deu, esse aqui não deu. Então, vamos tentar o outro. Dois números que multiplicados dá 10. 2 vezes 5. Então, vamos tentar esse. Vou colocar o 2 aqui e o 5 aqui. Então, vai ficar 2A, menos 2A, com menos 10A, menos 12A. Não é. Então, vou trocar. Vou colocar o 5 aqui e o 2 aqui. Então, vai ficar aqui, ó. Menos 5A, menos 4A, menos 9A. Tá aqui. Menos 5A, menos 2A. Tá vendo? Menos 5A, com menos 4A, menos 9A. Beleza. Menos 2, menos 5 vezes menos 2, mais 10. E 2A vezes 1A, 2A ao quadrado. Então, beleza, é isso aqui. Então, as raízes dessa daqui são o quê? É o A igual a 5 meios. Se eu colocar 5 meios aqui, isso aqui fica 0. É só igualar a 0 e isolar o A. Você vai chegar nisso aqui. E esse daqui, a raiz é o quê? A igual a 2, né? Se eu fizer igual a 0, jogo 2 para lá, fica tá aqui. A igual a 2. Então, essas são as duas raízes dessa equação. Tá? Então, aonde é que essa equação aqui vai ser maior do que 0? Então, vou colocar aqui, ó. Que aqui já vai sair a solução. Essa é a reta. Então, tem o 2 e o 2,5. Mas antes de fazer isso aqui, eu vou resolver aquela lá para colocar bem certinho. Porque eu tô sem espaço aqui. Então, essa daqui. Bom, essa daqui, na verdade, é 2 ao quadrado menos 9A. Esse mais 1 vem para cá, ficar menos 1. Vai ficar 10 menos 1, vai ficar 9. Menor do que 0. Pronto. Quais são as raízes aqui? Então, vai ser uma fatoração parecida. Tá? Porque aqui é mais, então os sinais são iguais. E aqui é menos, são iguais a menos. E aqui, como é 2, então vou colocar logo assim, ó. 2A menos alguma coisa vezes A menos outra coisa. Então, dois números que multiplicados dá 9, que eu colocar aqui e que a multiplicação vai resultar aquilo lá. É o... Ó, 1 vezes 9 dá 1, com 18, 19. Não serve. Vou colocar o 9 aqui. 9 com 2 dá 11. Não é. 1 e 9 não é. Então, 3 e 3. Só pode ser o 3 e 3. Vou colocar o 3 aqui e 3 aqui, ó. Menos 3A com menos 6A, menos 9A. Ó, menos 3 vezes menos 3, mais 9. 2A vezes A, 2A ao quadrado, certo? Aí, professor, eu não consigo entender isso. Aplica Bhaskara. Aplica Bhaskara. Você vai aplicar Bhaskara aqui, você vai achar duas raízes. Uma delas vai ser, tá? Se eu colocar igual a 0 aqui, vai ficar o A é igual a 3 meios. E essa aqui, se eu igualar a 0, vai ficar o A é igual a 3, tá? Então, deu duas raízes aqui, duas raízes aqui, ó. O 3, 2, 1,5 e 2,5. Opa, então vou colocar aqui, ó. Já sei como é que eu vou colocar. Tá? Então, essa aqui, eu tenho, ó, ela assim, ó. 1,5, 2, 2,5 e 3. Então, tá aqui, ó. 1,5, 2, 2,5 e 3. Tá? Então, essa daqui, as raízes são 3 sobre 2 e 3. Então, tá aqui, ó, 3 sobre 2 e 3. Certo? Essa daqui, a concavidade é para cima. Então, ela vai ser assim, ó. Ela vai ser assim, ó. Ela vai vir aqui, vai fazer a volta aqui embaixo e vai embora lá, ó. Concavidade para cima, certo? Então, quer dizer que isso daqui, né? Isso daqui, na verdade, isso aqui,
ele vai ser positivo desse lado, vai ser negativo aqui, aqui, aqui e aqui positivo. Estou fazendo o estudo do sinal disso aqui, tá? Aí, só que isso aqui tem que ser o quê? Menor que zero. Bom, então eu estou falando disso aqui, ó. Então, entre o 3, entre o 3,5 e o 3, ele tem que ser negativo. Então, isso aqui tem que ser menor que zero. Então, é aqui, ó. Ele está falando desse intervalo aqui, ó. Entendeu? Tá, essa daqui. As raízes são 2 e 2,5. Então, aqui, ó, 2 e 2,5. Esse aqui é uma parábola com cavidade para cima. É assim também, ó. Então, aqui vai ser positivo, positivo. Aqui vai ser negativo, aqui vai ser positivo, positivo. Aí você fala, tem que multiplicar os sinais? Não, não, não. Essa daqui tem que ser maior que zero, ou seja, só me interessa nesse intervalo, maior que zero. E essa aqui maior que zero, tá? Essa daqui, ela tem que ser o quê? Menor do que zero. Isso aqui tem que ser menor que zero. Menor que zero é entre as raízes, pronto. Certo? Então, o t entre 0 e 1, o t vai ser menor do que 1 e o t vai ser maior do que zero. Resolvi as duas, fiz a análise do sinal disso aqui. Então, para essa daqui acontecer, as raízes, os valores de A tem que estar entre 3 sobre 2 e 3, aqui. Para que isso aqui aconteça, os valores de A tem que estar o quê? Menor do que 2 e maior do que 5 sobre 2, certo? Mas o que eu quero tem que satisfazer, né, isso e isso. Ou seja, tem que satisfazer isso e isso. Então, é a interseção. Então, a solução vai estar aqui, ó. A interseção vai estar o quê? Entre o 3 metades e o 2, tá? Veja que o 2 não entra porque aqui não entra. E o 3 meios não entra porque aqui não entra. Não tem igual aqui, ó. Então, não entra, não entra. Então, aqui não entra. Mas aqui no intervalo entra, ó. Entrou. Certo? Aqui não entra, porque aqui não tem, aqui tem, mas aqui não tem, então não serve. Aqui tem, mas aqui não tem. Então, o 5 meios não entra. Tá? O 3 aqui não entra, aqui entra. Mas como aqui não entra, então aqui não entra. Está aqui o 3. Só que entre o 2,5, né, os 5 meios e o 3, está nos dois. Então, aqui está. E aqui não está, então não entra. Pronto. A minha solução é isso aqui. Os valores de A aqui vão fazer com que essa função aqui tenha valores negativos, ou seja, que isso tudo seja negativo, vai ser os valores de A que vai fazer isso daqui estar entre 0 e 1, que são esses valores aqui, ó. Tá? Então, ele pergunta, determine A para que a equação admita raízes de sinais contrários. Então, quer dizer que a solução vai ser o quê? Vai ser A pertencente aos reais, tal que 3 meios menor do que A, menor do que 2, ou 5 meios menor do que A, menor do que 3. Está aqui. Esses são os valores de A que vão satisfazer. Tá? Que vão satisfazer essa condição aqui, ó. Tá bom? Então, antes de acabar o vídeo, fazer uma revisão. Tá? Isso daqui é uma equação de segundo grau, isso aqui vai ser um valor. Ele quer saber o valor que eu ponho no lugar do A, que vai fazer isso aqui adquirir um valor de tal forma que as raízes sejam de sinais contrários. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. No lugar dessa função, eu coloquei o K. Certo? Bom, essa função ela tem concavidade para cima. Então, ela pode ser assim, 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 ou assim. Certo? Essas aqui vai ser quando essa constante vai ser o que? Maior que zero. E essa daqui vai ser quando essa constante for o quê? Menor do que zero. Pô, mas quem que é essa constante, então? Porque é isso aqui que me interessa. É isso que me interessa. Ó. Isso aqui não me interessa. Não quero isso. É isso que eu quero. Então, que constante é essa? Essa constante é o logaritmo. É isso aqui, ó. Então, essa constante tem que ser o quê? Menor do que zero. Certo? Então, eu vou analisar o sinal disso aqui. Eu vou fazer isso aqui eu vou colocar um t no lugar. Então, é logaritmo decimal de t. Que eu vou analisar o t. Então, o gráfico disso daqui é isso aqui, ó. Quando é que esse t aqui, tá? Quando é que a função toda vai ser menor que zero? Quando o t estiver entre 0 e 1. Ó. Então, o t tem que estar entre 0 e 1. Bom, mas quem que é t? T é isso aqui. Então, peraí. Então, eu tenho que fazer isso daqui ser maior do que zero. E eu tenho que fazer isso daqui ser menor do que 1. Então, tá aqui, ó. Isso daqui menor do que 1. E isso daqui maior que zero.
acho as duas raízes, faço o estudo do sinal. Então, o estudo do sinal dessa daqui deu essa daqui. Então, quer dizer que como ele tem que ser menor do que zero, né? Que isso aqui tem que ser menor do que 1, ou seja, é a mesma coisa que isso daqui ser menor que zero, é o negativo. Tá aqui, beleza. Então, essa parte aqui está garantida aqui, ó. E essa parte aqui está garantida onde? Então, eu faço o estudo do sinal, achei as raízes, parábola voltada para cima. Então, como ele quer maior que zero, então ele quer esse intervalo. Então, quando o A estiver para fora do 2 e para fora dos 5 meios, né, para esses lados aqui, eu garanto o quê? Eu garanto isso aqui. Certo? Mas para garantir tudo isso aqui, eu tenho que fazer a interseção disso com isso. Fiz a interseção, deu isso aqui. E essa é a solução. Esses são os valores de A que eu posso colocar ali e obter uma equação, um gráfico desse tipo, né? Ou melhor, obter duas raízes aqui, raízes de x, não é o A não é raiz. Os raízes de x, uma negativa e uma positiva. É isso aqui. Entendeu? Olha, como eu falei, essa questão e a questão que eu postei anterior a essa daqui é nível ITA. Não é para qualquer pessoa, não. Tá? Mas eu acredito que você consegue entender. Então assista de novo, faça de novo, vá voltando o raciocínio. Nem que você faça isso 2, 3, 4 vezes e você vai entender isso aqui perfeitamente e vai chegar na mesma resposta que eu e vai concordar comigo. Beleza? Então é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe o que você tem visto por aqui, compartilhe o vídeo. Lembre, quando você for estudar isso aqui, explique para outra pessoa que você vai ficar melhor com esse raciocínio. Você vai entender muito mais disso aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo, verifique sua inscrição no canal, verifique se o sininho está acionado, tá? E essa é mais uma questão para playlist aqui de função logarítmica. Uma playlist aqui, ó. Pô, essa playlist aqui é matadora. Excelente, tá bom? Se você entender ela do começo ao fim, pô, você mata tudo aí, tá bom? SpaceX, ESA, tranquilo. Entendeu tudo do começo ao fim? SpaceX, ESA, tranquilo. Tá em casa. Tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.